Glória a Deus. Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus. Aleluia. Nessa noite, queridos, nós vamos estar ministrando em um dos livros mais negligenciados do Novo Testamento, não só pela sua extensão, mas também pelo assunto que nele é tratado. Isso porque as pessoas, em geral, não querem lidar com o julgamento de Deus. Falar sobre o juízo de Deus, inclusive na igreja, nem sempre é uma coisa muito agradável, muito popular. Falar sobre a ira de Deus, ou mesmo sobre a apostasia, que infelizmente se torna até comum em muitos locais do nosso país. Para alguns pregadores, é muito mais fácil e agradável pregar coisas felizes, pensamentos positivos, mensagem vencedora. Então, eles acabam por pular esse livro. Não se traz mensagens comumente acerca dessa escritura. Mas hoje, nós somos desafiados pelo Senhor a meditar na carta de Judas. A sua mensagem é uma mensagem dura e ao mesmo tempo estranha e não desejada por parte da igreja dos nossos dias. Judas é um livro que proclama o severo julgamento divino sobre pessoas na igreja. Não é um livro que condena as pessoas lá fora, mas é um livro que faz com que olhemos para dentro, para a igreja. Assim, podemos dizer que a mensagem de Judas é especialmente relevante para os nossos dias, pois nossas igrejas, infelizmente, são propensas a um sentimentalismo, a um colapso moral, muitas vezes não pronunciando a palavra definitiva de julgamento por causa de uma definição errônea acerca do amor de Deus. A carta de Judas é uma advertência aos crentes de que o falso ensino e a vida dissoluta, imoral, têm consequências terríveis. Mas é nessa carta também que nós encontramos pérolas, os mais belos versículos do Novo Testamento sobre a graça segura e sustentadora de Deus. Assim, eu quero convidar você a acompanhar a leitura da carta de Judas, essa carta que tem um único capítulo, e nós vamos ler os versos 1 a 4. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Amados, se o livro de Atos dos Apóstolos trata do início da igreja, o livro de Judas aborda a presença, o início da apostasia no meio da igreja. Eu acredito que continuamos em pleno século 21, sob a influência desses falsos mestres enganadores. Estamos vivendo, amados, no final dessa dispensação conhecida como a Era da Graça, ou Era da Igreja. A qualquer momento o Senhor vai arrebatar a sua igreja para estar com Ele no céu durante o período da tribulação, até o dia que nós retornaremos com Ele na sua segunda vinda e iniciaremos com Cristo 1000 anos, que é o chamado milênio. Amados, nós estamos vivendo dias em que Deus previu que aconteceria quando os homens caíssem. Eles apostatariam. É por isso que lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 3, o apóstolo Paulo diz: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, por palavra, por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Um dos sinais mais evidentes de que nós estamos vivendo o final dos tempos é o afastamento da fé, é a frieza espiritual em que a igreja moderna está mergulhada.
é o que comumente nós chamamos de apostasia. É quando você se afasta da fé, quando você abandona a doutrina, quando você deixa as Sagradas Escrituras. E a carta de Judas é sobre esses apóstatas, sobre esses falsos mestres, sobre esses crentes que estavam na igreja. Não era lá fora, era no seio da igreja, fomentando a divisão, fomentando o falso ensino e trazendo a imoralidade e a dissolução. O versículo 1 logo começa com uma declaração interessante. Ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Aqui nós temos a designação do autor humano dessa carta. Por que eu uso essa expressão autor humano? Porque a Bíblia, ela é toda inspirada por Deus. Ela não foi entregue por um ditado, como que Deus estivesse ditando e os homens escrevendo, não. A Bíblia, ela foi inspirada, ou seja, o Senhor soprou sobre esses homens, e as palavras que eles escreveram, foram as mesmas palavras que Deus queria que eles escrevessem. Deus se certificou de que o que eles escreveram, era a própria palavra de Deus. Podemos, queridos, não entender como isso funciona, a nossa mente humana ela é limitada, mas nós podemos entender que Deus superintencionou os autores humanos, usando as suas próprias personalidades, os seus estilos próprios, as circunstâncias históricas em que estavam, para que as próprias palavras que eles escrevessem, fossem as próprias palavras de Deus. É por isso que nós cremos nas Sagradas Escrituras como a nossa regra de fé e prática. É por isso que nós entendemos a sola Escritura como um fundamento básico da igreja do Senhor. Mas quem é esse Judas? Já que ele se intitula aqui como Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. O nome Judas, amados, era um nome muito comum naqueles dias, naquele período do Novo Testamento. E duas coisas o tornavam comum. O primeiro é porque um grande homem do período intertestamentário recebeu esse título, que era Judas Macabeu. Ele liderou a revolta dos Macabeus contra o ataque ao templo pelo Império Seleucida. E isso, queridos, fez com que esse nome Judas se popularizasse entre o povo judeu. Mas não somente isso, porque Judas, na sua raiz, também está relacionado com a tribo de Judá, que tem o significado de louvor. É interessante que esse livro, que vai abordar a apostasia, foi escrito por um homem cujo nome é o mesmo nome do principal apóstata da Bíblia, que é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi um discípulo, mas não um discípulo genuíno, não era autêntico. Então, na verdade, ele era um apóstata, porque abdicou da fé da sã doutrina. O Judas, autor dessa carta, se autodenomina servo de Jesus Cristo. E aqui essa palavra servo no grego tem o sentido de escravo, é doulos. Além disso, esse homem de nome Judas diz que ele é irmão de Tiago. Quem foi Tiago? Tiago, queridos, é o mesmo autor da epístola escrita por Tiago, que nós temos no Novo Testamento. Ele, juntamente com Judas, é meio-irmão de Jesus. É interessante que Judas, ele quando se apresenta na sua carta, ele não diz: olha, eu sou o meio-irmão de Jesus. É melhor você ouvir o que eu tenho a dizer, porque eu sou assim com Jesus. Não, pelo contrário, a sua voz de humildade é simplesmente para dizer: eu sou servo de Jesus Cristo. É interessante porque nossos dias, amados, as pessoas, em especial, muitos líderes, gostam de títulos, gostam de ser ovacionados, gostam de ser recebidos com aplausos, mas toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser dado unicamente ao Deus Todo-Poderoso. É essa a dimensão que Judas entende. Os irmãos de Jesus, queridos, são mencionados lá em Mateus capítulo 13, versos 55 e 56, quando diz assim: não é este o filho do carpinteiro, referindo-se a Jesus? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs?
Amados, depois do nascimento virginal de Jesus, Maria e José consumaram o seu casamento e tiveram filhos, como qualquer outro homem e mulher casados teriam. É por isso que determinadas doutrinas que falam da permanência de Maria virgem até a sua morte são infundadas, porque a própria palavra fala que Maria e José tiveram família, filhos e filhas. Mas há indícios, queridos, de que a família de Jesus não acreditava nele. Seus irmãos não creram em Jesus como Messias, o Salvador. Somente depois da sua ressurreição é que ele aparece aos seus irmãos e os convence de quem ele era, e assim passaram a crer em Jesus. Essa era a família. Às vezes a gente imagina que a família de Jesus era uma família perfeita, uma família que não passava por conflitos ou por problemas. Mas a gente vê claramente na narrativa dos evangelhos que a própria família de Jesus, seus irmãos e irmãs, não o viam como filho de Deus. Mesmo que os seus pais tivessem tido a revelação, tivessem tido a compreensão, os seus irmãos assim não criam. E somente depois da sua morte e ressurreição é que eles passam a ter Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Tiago se torna o grande apóstolo em Jerusalém, aquele que realiza o primeiro concílio. E Judas é aquele outro irmão que vai também ser um grande homem de Deus na pregação do Evangelho. A data em que Judas escreveu essa carta não é perfeitamente clara. Os estudiosos dizem que foi entre 66 e 80 anos depois de Cristo. Mas é interessante porque o tema da apostasia também é abordado pelo apóstolo Pedro na sua carta, na segunda carta. Mas quando Pedro aborda a temática da apostasia, ele fala no sentido de que a apostasia estava por acontecer. A apostasia iria chegar na igreja. E quando Judas escreve a sua carta, Judas diz que a apostasia já chegou na igreja, está no meio do povo de Deus. Daí que os estudiosos entendem que a carta de Judas é posterior à carta de Pedro. Mas qual o propósito desse livro? Que tem apenas um único capítulo. Era para que os crentes batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiadas aos santos. O objetivo dessa carta é que os crentes batalhassem pela fé. É por isso que nós demos como título dessa mensagem, o chamado para batalhar. Porque o chamado para batalhar não se restringiu apenas àqueles crentes do primeiro século. Não foi limitado apenas aos crentes que os sucederam, mas a cada um de nós somos chamados para a batalha. Que batalha é essa, pastor? É a batalha da Rússia contra a Ucrânia? É a batalha de Israel contra o Hamas? É a batalha que existe em vários países da África? Não, é a batalha espiritual, é a batalha para que nós possamos manter firmes a sã doutrina de Deus contra as investidas do diabo. Qual a relevância dessa carta? Lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo diz que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O próprio Senhor Jesus advertiu sobre lobos em pele de ovelhas e ensinou sobre a semeadura do joio no meio do trigo. O apóstolo Paulo, lá na narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 a 31, diz assim: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. A mensagem de Deus para as nossas vidas nessa noite, de batalhar, de lutar pela fé, é para que sejamos vigilantes. Mas, queridos, o que é triste hoje, e uma das minhas maiores preocupações sobre a igreja, e aqui quando eu falo igreja, não me refiro a Gilead José Walter, mas a igreja cristã como um todo, é que nos falta discernimento. Achamos que qualquer pessoa que se diz crente, que usa palavras de efeito, uma linguagem evangélica, que anda com a Bíblia debaixo do braço, qualquer pessoa que tem muitos seguidores no Instagram ou no YouTube, achamos que essa pessoa, por ter a aparência de crente, ela é cristã, ela é de Deus. Como nós somos facilmente enganados.
Precisamos, amados, ser biblicamente criteriosos quanto ao conteúdo e à verdade da mensagem que está sendo pregada. É por isso que o livro de Judas não é popular. É por isso que o livro de Judas não é tão lido, pois ele nos leva a refletir sobre as mensagens que ouvimos e como nós temos ouvido mensagens. Não me refiro àqueles que vêm estar participando dos cultos, mas as mensagens que chegam para nós através de WhatsApp, através de Instagram, através do YouTube, das redes sociais. Infelizmente, na maioria das vezes, são mensagens que afagam o nosso ego, que nos fazem rir, mensagens açucaradas que parecem doce, mas como o açúcar faz mal ao ser humano no excesso, e pode produzir, uma diabetes, uma doença, do mesmo jeito, essas mensagens açucaradas, elas procuram nos desestimular a encontrar na palavra de Deus a sua verdade para as nossas vidas, e ficamos apenas na beirada. É como aquela pessoa que não tem o hábito de ir à praia, não sabe nadar, e aí ela fica ali tomando banho com aquela cumbuquinha, meu Deus do céu, cuia, sei lá o nome, e fica jogando água com areia na cabeça, nunca consegue avançar, nunca consegue aproveitar. Às vezes estamos assim, amados. Essa palavra, sã, significa aquilo que é saudável, que dá vida. Acho, queridos, que algumas igrejas nos nossos dias estão doentes, porque não tem uma pregação doutrinária, tem medo de doutrina, e a palavra doutrina aqui, não está relacionado a usos e costumes. A palavra doutrina tem um sentido de ensino. Não basta o pregador apenas ler o texto, e depois falar das suas experiências pessoais. Não adianta simplesmente contar anedotas, fazer uso de técnicas de entretenimento, com jargões e frases de efeito. É necessário explicar o seu significado primário em seu contexto bíblico. É necessário aplicar à vida da igreja para que sintamos que o Senhor está falando conosco. É necessário que o pregador seja o primeiro a viver a mensagem que ele anuncia. É isso que o pregador deve fazer. O livro de Judas é uma chamada à luta, à batalha. É um chamado ao discernimento. É um chamado para estarmos atentos, ficarmos de pé e batalharmos pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Mas voltemos aqui ao texto. Ainda no versículo 1, Judas escreve: aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Judas não está escrevendo a uma igreja em particular, como por exemplo Paulo escreveu à igreja de Filipe, à igreja de Tessalônica, à igreja de Colosso. Não é uma carta direcionada a um público único, mas é a chamada cartas gerais. E essa carta, mesmo não discriminando um público específico, ela tinha um alvo, que era a igreja de Deus. É interessante, porque naqueles dias ainda não existia o cânone já separado da Bíblia Sagrada. E as pessoas então procuravam distribuir as cartas que os apóstolos escreviam, copiavam e distribuíam. E as pessoas tinham acesso a essa parte das Escrituras. Hoje nós temos a palavra de Deus como um todo. Nós temos as Sagradas Escrituras para que nela possamos meditar. E Judas, amados, ele procurou então escrever essa carta. Mesmo que a gente não saiba o destinatário, o seu conteúdo não se torna invalidado. Pelo contrário, esse conteúdo que foi dirigido àqueles crentes também é dirigido a cada um de nós. E há 3 coisas que Judas diz aqui nessa carta. Ele diz: aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. É interessante que aqui nós vemos falar do Pai, nós vemos falar de Jesus, o Filho, e alguém poderia dizer assim: só faltou da Trindade o Espírito Santo. Mas quem foi que inspirou Judas a escrever o livro? O Espírito Santo também estava presente aqui. A própria Trindade revela-se nessa passagem. Queridos, e aí nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo na obra de chamar, amar e guardar. E por que que isso é importante? Por que que esses 3 verbos dizem respeito à minha vida com Deus? É importante que se diga, amados, que a salvação de Deus nos chama
para si. É Deus que nos chama, é um chamado de Deus. A primeira coisa que o Senhor faz é nos chamar. Mas não somente isso, o seu chamado acontece porque Ele nos ama incondicionalmente. Independente de como nós estivéssemos, Deus nos amou primeiro. E depois que Ele nos chamou, depois que o seu amor incondicional foi derramado sobre nossas vidas, depois que nós o confessamos como Senhor e Salvador, nós fomos guardados para estar com Ele eternamente. A salvação, queridos, começa no coração de Deus. É Deus que começa a convencer você. É Deus que o atraiu. É Deus que o salvou pela sua graça. Deus inicia o processo. É bem verdade, nós o procuramos, mas nós só o procuramos porque Ele nos alcançou primeiro. É por isso que Jesus disse: não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu sei que na minha conversão, eu vivi isso radicalmente. Ao completar meus 18 anos, eu estava indo por um caminho de perdição, seguindo o mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Até que o Espírito Santo de Deus começou a me convencer. Usando um jovem no meu trabalho. Nesses dias eu era estagiário na extinta Rede Ferroviária Federal, a Refesa. Eita Deus! E Jesus me falou através do testemunho daquele jovem. E ele me incentivou a ler a Bíblia. Comecei a ler, e Deus começou a mudar o meu coração, até que um dia, numa reunião de sábado, de jovens, eu confessei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu recebi Cristo e a minha vida mudou de direção. De repente eu pensei, o que está acontecendo comigo? Isso é incrível. Eu estava lendo a Bíblia, e estava gostando, o que antes para mim era inaceitável. Eu era envolvido com os movimentos acadêmicos, e a Bíblia era um livro ultrapassado, fundamentalista, quadrado. Mas naquele momento, aquela descoberta fez algo tremendo na minha vida. Eu fui à igreja e foi tipo assim, isso é incrível. Eu não conseguia acreditar, até porque até bem pouco tempo atrás eu fugia da igreja, da palavra, mas agora eu senti uma grande alegria de estar na igreja, de estar com os irmãos, de ouvir a palavra. Aqueles crentes que antes eu zombava, os ridicularizava, agora eram meus irmãos e irmãs. Eles me orientaram, me encorajaram e me discipularam. Foi algo maravilhoso. Eu entendi que as coisas velhas já passaram e todas as coisas se tornaram novas. Queridos, essa obra no coração do homem começa com Deus nos chamando, nos amando e finalmente nos guardando. Daí Judas, referindo-se ao Senhor no versículo 24, dizer: aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Você, que é um verdadeiro discípulo de Cristo, está seguro em Deus, nada nem ninguém poderá separá-lo do amor de Cristo. Mas veja que aqueles que foram chamados, amados e guardados, lhes é conferida 3 bênçãos. No versículo 2, diz: misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Jesus, amados, não nos dá o que merecemos, porque o que nós merecemos é a condenação, é o inferno, mas Jesus nos dá a sua misericórdia. E isso por causa da obra de Cristo na cruz. E por conta dessa obra redentora, nós temos a paz com Deus, nós temos a paz de Deus, e nós experimentamos o seu amor. É por isso que Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versos 5 e 6, diz: Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Pai, Espírito e Filho, presentes na obra da salvação. Se você realmente confia em Jesus Cristo, você está em seu exército. Deus não está procurando voluntários, você já foi alistado. Como é comum as pessoas darem justificativas para não servir a Deus. Se a gente for às Escrituras, a gente vai ver isso também. Uns diziam assim: Senhor,
deixa eu enterrar meu pai, deixa eu cuidar das coisas de casa, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Nós temos desculpa para tudo. Temos desculpa para não vir à igreja, temos desculpa para não sermos fiéis nas contribuições, temos desculpa para desistirmos da liderança, temos desculpa para, diante de qualquer problema, já estarmos enfatuados e dizer: eu não vou mais, muito obrigado. Infelizmente, queridos, essa é a nossa realidade. Hoje, Deus está te assegurando não apenas a misericórdia, não apenas a paz, não apenas o amor, mas Ele está te dizendo que Ele vai multiplicar isso na tua vida. Às vezes, amados, o que nós observamos hoje é as pessoas querendo a bênção material. Ah, Senhor, eu quero o carro do ano. Ah, eu quero uma Hilux 2025. Nem foi lançada ainda, mas eu já estou com os olhos da fé, com o pé na embreagem. Nem bota pé na embreagem, que nem tem, né? Porque esses carros é automático. Olha, meu Deus do céu, ô furo grande, né? Mas, queridos, nós somos assim, nós somos preocupados tão somente com o material. Esquecemos que a maior bênção de Deus na nossa vida é nós termos a paz de Deus, é nós termos o amor de Deus, é nós termos a misericórdia do Senhor presente na nossa vida, na nossa família e na igreja do Senhor. Será que nós podemos dizer como Paulo: Senhor, a tua graça me basta? Agora chegamos ao versículo 3, diz assim a palavra de Deus: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Nesse versículo, nós encontramos 3 ênfases que o escritor, que Judas dá nessa passagem. A primeira ênfase é que novamente Judas diz que nós somos amados, e mesmo tendo sido Judas que tenha chamado os seus destinatários de amados, mas naquele momento ele estava falando por Deus, através da sua palavra. Isso quer dizer que você, que eu, nós somos amados de Deus. Queridos, essa é uma verdadeira declaração de amor de Deus para conosco. Que grande privilégio nós sermos chamados amados de Deus. Nós vivemos num mundo corrompido, nós vivemos num mundo de relações conflituosas, onde as pessoas vivem cheias de ódio, e ouvir que nós somos amados por Deus nos dá segurança. Nós estamos nos braços daquele que nos conduz de vitória em vitória, até aquele dia em que estaremos eternamente na sua presença. O nosso amanhã, o nosso futuro não está nas mãos de homens. O nosso amanhã, o nosso futuro está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós somos amados, não porque merecemos, não é mérito nosso, mas é porque o seu amor é incondicional. A segunda ênfase que nós observamos no versículo 3, diz que Judas fala da salvação que compartilhamos. Isso quer dizer, queridos, que todos, não apenas aqueles primeiros crentes, não apenas aqueles crentes que foram perseguidos e mortos durante a Inquisição, não apenas aqueles crentes que ainda hoje sofrem por manter a sua fé, mas todos nós que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós compartilhamos juntos, igualmente, da salvação. Nunca houve, jamais haverá uma pessoa mais salva do que outra. Você não está super salvo, e alguns são meio salvos. Todos nós, como crentes, ou somos salvos, ou não somos salvos, dependendo da sua crença, porque até o diabo é crente. Porém, amados, a santificação, que é a segunda fase do viver para o Senhor, é um processo em que alguns progrediram mais adiante, mas todos somos salvos igualmente. O chão da salvação está nivelado aos pés da cruz. Somos todos salvos da mesma forma, pelo sangue purificador de Jesus Cristo. Deus não salva algumas pessoas diferente de outras. A todos nós
temos a mesma vida eterna, temos o mesmo Espírito Santo, temos o mesmo Deus Pai, e somos todos filhos de Deus. Não há diferença na salvação, quer seja aqui no Brasil, quer seja lá em Moçambique, quer seja lá nos Estados Unidos. A terceira ênfase que nós observamos no versículo 3, é que Judas diz: batalhem pela fé, ou seja, lutem, disputem fervorosamente pela fé de vocês. Alguns poderiam comparar a uma luta livre, outros a uma luta de boxe, ou até mesmo a uma maratona. Enfim, quando se fala de luta, de batalha, é algo extenuante, é algo cansativo, não é uma batalha por qualquer coisa, é a batalha pela fé. Agora é importante que se diga, queridos, que Judas não está falando sobre a sua confiança pessoal, subjetiva e individual em Deus. Não é a fé em Deus. O sentido de fé aqui é a fé referente à doutrina, ao ensino. É como nós cristãos sustentamos o que nós chamamos na teologia de ortodoxia. A batalha pela fé aqui na Bíblia tem um sentido de que precisamos nos esforçar fervorosamente para nos agarrarmos, defendermos e proteger a nossa fé. Ou seja, as doutrinas, as verdades, os ensinamentos das Escrituras. Nós vivemos dias, queridos, em que a palavra de Deus, em que a doutrina, em que o ensino é fortemente bombardeado. A mídia em geral faz isso, procura desconstruir os valores da palavra de Deus. Bandeiras são levantadas contrário às Escrituras, mas nós, como povo de Deus, precisamos permanecer firmes na defesa da nossa fé. A quarta ênfase que nós observamos aqui no versículo 3, é que essa sã doutrina, uma vez por todas, foi confiada aos santos. Deus nos deu essa verdade. Deus não confiou essa verdade aos intelectuais. Deus não confiou essa verdade aos filósofos. Deus confiou essa verdade à sua igreja. Assim, qualquer pessoa que chegue a você presencialmente ou pelas redes sociais e diga assim: olha, eu tenho uma nova revelação para a sua vida, eu tenho uma nova doutrina, e isso altera, isso contraria a palavra de Deus, rejeite, porque não é de Deus. Estamos vendo líderes nas igrejas que estão abandonando a fé, que estão abandonando a doutrina do cristianismo, que uma vez por todas foi confiada aos santos. E os cristãos, amados, infelizmente, não têm discernimento, porque não conhecem a Bíblia, não verificam as Escrituras para ver se é assim, e estão sendo enganados e desviados. Como pastor da igreja, eu tenho o dever de ensinar o povo de Deus na palavra de Deus, mas você também é responsável. Você tem responsabilidade diante de Deus ao saber o que a Bíblia ensina. Hoje se passa muito mais tempo nas redes sociais do que lendo, meditando e estudando a palavra de Deus. Você sabe no que acredita e por que acredita? Você precisa entender as doutrinas que a Bíblia ensina. Continuamente nesse púlpito, homens e mulheres têm se revezado aqui para pregar a sã doutrina. Quer você goste ou não, há uma guerra acontecendo. E você, homem, mulher de Deus, está no exército do Senhor. Assim, lute com seriedade. Saiba pelo que você está lutando e queira lutar com sabedoria para não ser enganado. Eu quero concluir com a advertência de Judas, no versículo 4. Ele diz: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios e transformam a graça de nosso Senhor, de nosso Deus, em libertinagem, e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Amados, há certas pessoas que passam despercebidas no meio da igreja. São pessoas ímpias, que pervertem a graça de nosso Deus em sensualidade, e negam nosso único mestre e Senhor. O que é que elas estão fazendo? Elas estão dizendo que a graça de Deus nos permite viver de acordo com os desejos da carne.
Ah, não se preocupe com isso não. Pecar é humano, todo mundo peca. Ah, isso é nada, é um pecadinho qualquer. Essa, queridos, é a ideia de sensualidade. Não é mera imoralidade sexual. Refere-se a comportamentos mundanos e carnais. Em essência, essas pessoas estão pervertendo a graça de Deus com uma licença para a falta de autocontrole. E nós sabemos que uma das características do fruto do Espírito é exatamente o domínio próprio, o autocontrole. Essas pessoas estão indicando que podemos viver de acordo com os desejos da nossa carne. E ainda assim, está na graça e no amor de Deus. Deus é paizão, não se preocupa não, ninguém vai para o inferno não. Vai todo mundo para o céu, aproveita a vida. Esse é o ensino que infelizmente tem se infiltrado em muitas igrejas. Terminado o culto, vamos para a balada. Terminado o culto, vamos tomar mais uma. O que é que Deus quer para as nossas vidas? Queridos, não só isso, nós lemos que essas pessoas negam Jesus como seu mestre e Senhor. Creio que elas não falam isso abertamente, mas as suas ações estão mostrando que elas negam Jesus. Eu não preciso ver pessoas dizendo assim, eu não quero nada com Jesus, eu não quero nada com Deus. Esses que disseminam o falso ensino, eles não vão falar isso abertamente. Eles vão falar isso com as suas atitudes, semeando a discórdia, a contenda, a divisão, trazendo o mal para ser instaurado no meio da igreja. Seguir Jesus, querido, significa que nós somos chamados a uma completa e plena submissão a Jesus. Ele controla como vivemos nossas vidas. Jesus controla como agimos no nosso casamento, como agimos no mundo, como agimos no trabalho, como agimos no nosso lar, como agimos na igreja. Nós não podemos achar que aqui na igreja somos de uma forma e lá no trabalho somos outra. Ou que em casa somos de um jeito e na casa do Senhor de outro jeito. Não. Nós precisamos entender que nós somos servos, discípulos do Deus vivo, quer seja na igreja, em casa, no trabalho, na escola, no lazer, em todos os lugares. Quando pensamos que podemos viver fora do que as Escrituras nos dizem, estamos negando o senhorio de Jesus, estamos negando Jesus como nosso mestre, estamos fazendo de nós mesmos os mestres de nossa vida. Judas diz que essas pessoas ímpias foram designadas há muito tempo. Ou seja, não é uma coisa que aconteceu em pleno século 21. Os profetas já falavam desses homens. E o próprio Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, disse que falsos crentes entrariam entre eles em pele de ovelha. Mas, na verdade, eram lobos vorazes. O próprio apóstolo Paulo advertiu Timóteo, dizendo que as pessoas se afastariam da fé e buscariam falsos ensinamentos. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As pessoas não querem ser confrontadas com os seus erros, as pessoas não querem ser confrontadas com os seus pecados, as pessoas querem simplesmente colocar o problema para debaixo do tapete e achar que o tempo vai solucionar. O tempo não resolve, o que resolve é arrependimento, é reconciliação com Deus. Estarão entre nós pessoas que parecem como ovelhas, mas na verdade são lobos. Judas escreve esta carta para alertar os cristãos do primeiro século e a nós, em pleno século 21, sobre os ímpios que declaram ser seguidores de Jesus, mas na verdade são falsos discípulos. Homens e mulheres que às vezes têm uma boa oratória, um discurso agradável, que têm uma anedota, uma piada na ponta da língua, mas que não têm vida. E a única forma de nos protegermos dos falsos ensinamentos é tendo uma boa compreensão da palavra de Deus. E a única maneira de termos uma boa compreensão da palavra de Deus é gastarmos tempo nas Escrituras. Na verdade, não é gastar, é investir tempo nas Sagradas Escrituras. Precisamos de pessoas do livro. Esse era o título que muitos crentes no passado eram taxadas. Lá vai o fulano, é o homem do livro. Queridos, nós precisamos lutar fervorosamente pela fé, precisamos ser sóbrios e vigilantes, sabendo que Satanás está como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Diante disso,
Precisamos estudar a palavra de Deus, mas não apenas estudar, precisamos aplicar às nossas vidas as sagradas escrituras. Deus tem chamado trabalhadores que não se envergonhem, trabalhadores que manejem corretamente a palavra de Deus. E a minha oração nessa noite é para que nós nos mantenhamos olhando para Jesus, fundamentados na palavra da verdade, que não sejamos influenciados pelos falsos ensinamentos e doutrinas satânicas que estão inundando as igrejas e as redes sociais. Que o Senhor possa nos dar discernimento para conhecer a verdade e a sabedoria para mantermos os nossos olhos fixos somente em Jesus e não sermos jogados de um lado para outro pelos falsos ensinos. Que possamos permanecer firmes na presença do Senhor. Queridos, a palavra de Deus, ela mostra que o Evangelho, ele foi ao longo de toda a sua história, bombardeado por aqueles que procuraram impedir o crescimento da obra de Deus, impedir que o Evangelho pudesse alcançar vidas para Cristo. Mas quanto mais as pessoas, as instituições, procuraram impedir o avanço do Evangelho, mais o Evangelho avançava, mais vidas eram libertas, mais vidas eram restauradas, e nos nossos dias não é diferente. A igreja do Senhor Jesus tem a responsabilidade de levar esta palavra, de anunciar as boas novas. Um dia, lá no meu trabalho, eu sendo estagiário, alguém chegou e falou de Cristo para a minha vida. Poderia ter mais uma palavra que aquele jovem crente tivesse dando para outros colegas, mas aquela palavra fez diferença. Queridos, quantas vezes Deus não nos tem usado através de uma literatura, um folheto, através de um livro, quantas vezes uma mensagem que nós compartilhamos no WhatsApp. Eu não falo dessas mensagens que às vezes circulam, as pessoas nem olham o teor direito, simplesmente acham bonitinho uma borboleta voando e vai logo repassando. Mas, em especial, quando nós compartilhamos a bênção de Deus, quando nós podemos ligar para um irmão e com ele orarmos, quando ele está enfermo, quando nós ligamos e damos uma palavra de ânimo ao que está desanimado, de encorajamento ao que está cansado. Esse, querido, minha irmã, meu irmão, é o nosso papel. Não é papel de outros, é nosso, para que a sã doutrina seja preservada no nosso meio. E se você está aqui nessa noite, se você já teve a oportunidade de ler a palavra de Deus, talvez você já tenha tido a oportunidade até mesmo de visitar uma igreja, como está fazendo isso nessa noite, mas você ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Eu quero nessa noite fazer um convite para você, um convite que eu recebi em 1983, no dia 22 de janeiro de 1983, numa tarde de sábado, ali reunido com jovens, ouvindo a palavra de Deus. Depois que a mensagem me foi anunciada, me foi feito um convite, se eu queria entregar a minha vida ao Senhor Jesus, e fazê-lo Senhor e Salvador. Queridos, aquela foi a decisão mais importante que eu tomei. Muitas coisas aconteceram de lá para cá, concluí faculdade, casei, tive minhas filhas, passei em concurso público, fiz o seminário, passei a pastorear, mas nada disso teria qualquer valor na minha vida, se naquele 22 de janeiro de 1983, eu não tivesse confessado a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Isso foi a coisa mais importante, e que mudou todo o meu futuro. Eu que estava condenado ao inferno, fui restaurado pelo poder de Deus. Talvez você nessa noite se encontre aqui nessa situação. Talvez a sua vida seja uma vida de frustração, de medo, de decepção, ou até você diga assim: pastor, mas eu gosto da minha vida, eu gostava da minha vida, me achava um intelectual, achava que com o que eu estava aprendendo na faculdade, eu ia mudar o mundo. Mas quem muda o mundo não é a filosofia, não é o pragmatismo,
Quem muda o mundo, quem muda a vida de qualquer homem ou mulher, é somente Jesus Cristo. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Se você nessa noite está aqui conosco, ou se você está aí nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, se você gostaria de fazer Cristo como Senhor e Salvador, de ser um discípulo de Cristo, Deus nessa noite está te chamando, e Ele te chama porque Ele te ama, porque Ele quer te guardar. Essa é a noite especial, é noite de salvação. Há entre nós alguém que precisa confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Esse é o momento, é o chamado de Deus para a sua vida, é o chamado de Deus para a sua reconciliação. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se por um motivo ou outro você se embaraçou com as coisas desse mundo, Deus está te dizendo que há uma porta que está aberta para ti, e a porta que Deus abre ninguém fecha, é a oportunidade que Ele te dá. Eu quero orar pela sua vida. Quero convidar você a inscrever-se no meu canal, Pastor Alex Araújo, acionar o sininho para ser comunicado de novas postagens, deixar o seu like e fazer seus comentários. Compartilhe essa mensagem e abençoe outras vidas em nome de Jesus.